Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter você aqui de volta. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mayara Princiotti, professora universitária em cursos preparatórios e para o exame de ordem, e estou aqui para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada aprovação no exame da UAB. Vou deixar aqui na tela, pessoal, as minhas redes sociais. O meu Instagram é o professora Mayara Princiotti. E se você apontar a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aí na frente na tela para você, você vai ser direcionada para minhas redes sociais, inclusive para o meu WhatsApp, onde eu posto os materiais de aula que são dados aqui nas nossas aulas, eu posto dicas, eu coloco ali em primeira mão quando sai alguma aula aqui no canal do YouTube. Então, gente, entrem no grupo e fiquem antenados. Além disso, o meu Instagram e as minhas redes sociais são um meio para a gente poder se comunicar, ok? Então, se você tem alguma dúvida que surgiu durante a aula, se você quer falar sobre alguma crise existencial sua, eu sei que nesse momento a gente tem muitas, né? Nesse momento aí que a gente está prestando exame de ordem, não se acanhe, pode falar comigo, vai ser um prazer imenso conversar com você, responder as suas dúvidas e te espero lá então, ok? Gente, na aula de hoje, essa aula é uma continuação da nossa aula de memoriais parte 1. Na aula de memoriais parte 1, eu ensinei você, desde o endereçamento até o encerramento, sobre o que deve conter na sua peça memoriais. Nós falamos, né, como para quem que eu dirijo a minha peça, falamos sobre as teses preliminares, falamos sobre o mérito, teses subsidiárias, encerramento, contagem do prazo, vimos tudo que você precisa saber para fazer uma peça. Já nessa segunda parte da nossa aula de memoriais, é o momento de colocar a mão na massa. E eu acho essa uma aula importantíssima. Por quê? Muitos alunos me procuram falando assim: Pro, eu nunca redigi uma peça, eu nunca fiz estágio, eu não sei nem por onde começar. Eu sei a teoria, os professores, tanto da faculdade como aqui do cursinho, você já me ensinou a fazer uns memoriais, mas na hora que eu vou escrever não sai, eu não consigo colocar no papel. Calma, que se você também estiver inseguro quanto a isso, esse é o momento que juntos nós vamos redigir a peça. Eu vou pegar na sua mão e ponto a ponto, desde o endereçamento até o encerramento, nós vamos redigir a peça. E qual peça? Aqui a gente vai fazer a última que caiu no exame de ordem. A última vez em que foi cobrada memoriais no exame de ordem, a gente vai ler junto o enunciado, eu vou ler com você, destacando ali os principais pontos, o que você deve ficar atento, o que não. E em seguida, vamos começar a fazer a peça e eu vou mostrar para você cada item que nós formos redigindo, eu vou mostrar como que isso pontuou no exame de ordem, que aí você já fique atento. Então, o que você aprendeu lá, endereçamento, por exemplo. Vamos fazer aqui um endereçamento, eu já vou mostrar para você. Nesse exame aqui, só de você fazer o endereçamento, você já ganhou 0,10. Então, olha só, você está cada vez mais próximo aí da sua aprovação, ok, gente? Bom, lembrem-se, como eu falei, quem estava na parte 1, viu aqui as nossas estatísticas, ó, os memoriais, você não pode ir para a segunda fase da OAB sem saber fazer memoriais, tá? Porque é uma das peças mais cobradas no exame de ordem. Nós estamos aqui numa série, né, de vídeos sobre as peças mais cobradas no exame de ordem. Já falamos sobre a resposta à acusação, olha ela aqui, foi cobrada pelo menos 5 vezes. E hoje é a vez dos memoriais, que já foi cobrada pelo menos 9 vezes nos exames anteriores, conforme aí as estatísticas levantadas pela nossa equipe. Bom, sem mais delongas agora, vamos ler aqui a peça, né? Olha só, a última vez que a FGV cobrou memoriais foi em 2021. E olha só o que diz o enunciado, ó. Na madrugada do dia 1º de janeiro, e aqui, gente, já começo alertando vocês, tá? Toda vez que vocês virem data, toda vez que o examinador trouxer uma data, atentem-se, porque a gente pode estar diante de uma tese de prescrição, de decadência, então você já acende o alerta aqui, tá? Então, na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 1948, e aqui eu também tenho que me atentar, porque a data de nascimento, gente, a depender, ela pode, né, a idade do agente, ela pode ser uma atenuante, ou eu posso estar diante de uma causa aí que reduz a pena pela metade, então eu já tenho que acender o alerta e verificar se eu não estou diante aí desses benefícios para o meu cliente, tá? Então, o Luiz, ele estava em sua residência em Porto Alegre, na companhia de seus 3 filhos e do irmão Igor,
nascido em 29 de novembro de 1965, que também morava há 2 anos no mesmo imóvel. Em determinado momento, um dos filhos de Luiz acionou fogos de artifício no quintal do imóvel para comemorar a chegada do ano novo. Ocorre que as faíscas atingiram o telhado da casa, que começou a pegar fogo. Todos correram para sair pela única e pequena porta da casa, mas Luiz, em razão de sua idade, pela dificuldade de locomoção, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. E percebendo que o fogo estava se aproximando e que iria atingi-lo em segundos, o que ele fez? Ele desferiu um forte soco na cabeça do irmão que estava em sua frente, conseguindo deixar o imóvel. Igor, ele ficou caído por alguns momentos, mas conseguiu sair da casa da família sangrando em razão do golpe recebido. Policiais chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado o que? Procedimento para investigar a autoria do crime de incêndio e outro procedimento para apurar o crime de lesão corporal. Vejam aqui que nós estamos diante de 2 crimes, né? Foi instaurado, então, um inquérito policial, tanto para apurar o incêndio, quanto para apurar o crime de lesão corporal, em decorrência dessa conduta aqui do Luiz, que desferiu um soco na cabeça do irmão. Você viu, gente? Que irmão bacana, né? Desferiu um soco na cabeça do irmão, mas ele não fez isso à toa, né? Isso é muito importante. Ele fez isso por quê? Ele fez isso porque ele precisava sair de um imóvel em que estava em chamas, tá? Vamos continuar aqui a leitura denunciada, então. Luiz, verificando as consequências de seus atos. Gente, o que eu fiz? Dei um soco no meu irmão, né? Imediatamente, levou o irmão para a unidade de saúde e pagou pelo tratamento médico necessário. Isso aqui é um ponto, ó, favorável ao seu cliente, que vai ter uma consequência jurídica, como a gente vai ver. Então, tudo que vocês verifiquem aí que é favorável, que pode favorecer o seu cliente, vocês já grifem para verificar qual vai ser o instituto aplicável, tá? Igor compareceu em sede policial, né, após ser intimado. Lembra que foi instaurado inquérito? Narrando o ocorrido, apesar de destacar, ó, não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. E aqui a gente também precisa grifar, porque, depender do tipo de ação penal que nós nos deparamos, o interesse da vítima em ver o autor do fato processado é relevante, tá? A gente sabe que se for um crime de ação penal pública incondicionada, a vontade da vítima pouco importa. Mas se for condicionada à representação, por exemplo, eu preciso da representação. A vítima precisa manifestar a vontade em ver o autor do fato processado para que as investigações, para que o processo possa prosseguir, ok? Concluídas as investigações em relação ao crime de lesão, os autos foram encaminhados ao MP. Gente, aí aqui vocês já comecem a colocar na cabeça de vocês aquela linha processual que nós fizemos na nossa aula passada, tá? Onde nós estamos aqui foi concluída, as investigações foram concluídas, os autos foram remetidos ao Ministério Público. E aí, o promotor, ó, com base no laudo prévio de lesão corporal de Igor, atestando a existência de lesão leve, aqui eu também circulo, é muito importante eu saber qual que é o crime que o meu cliente está respondendo, para eu saber qual que é a ação penal correspondente, qual que é a pena, dentre outras, a competência, né, dentre outras informações relevantes, ó. E aqui o crime é lesão leve na cabeça, tá? Foi o que o laudo atestou aqui, então a gente está diante do crime de lesão leve. O que o MP fez? Ofereceu denúncia, ó, mais uma etapa aqui da nossa linha do tempo. Perante quem? E aqui também é importante que eu grife. Foi perante a 5ª Vara Criminal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por que eu tenho que grifar, gente? Porque esse aqui é o meu endereçamento. Eu já sei, quem estava na aula passada já sabe, né? Já tá atento, já pegou aqui, que é para esse juiz que você vai dirigir os seus memoriais. 5ª Vara Criminal de Porto Alegre, tá? Então, ele ofereceu a denúncia em face de Luiz como incurso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Já temos aqui o crime que foi imputado aqui ao seu cliente. Deixou o órgão acusador de oferecer proposta de suspensão condicional do processo.
Lembra que a gente falou da suspensão condicional do processo na aula passada, gente? Ela está lá no artigo 89 da Lei 9.099, que você que assiste às minhas aulas já tem esse artigo grifado, decorado, né? Já está aí na cabeceira da sua cama, por quê? O examinador ama esse instituto da suspensão condicional do processo, gente. Volta e meia, seja em segunda fase, seja em primeira fase, ele traz esse instituto, ele quer saber se o examinando conhece esse instituto importantíssimo do nosso direito, tá? Então, você grife esse artigo 89 se você ainda não grifou, porque ele traz justamente a disposição sobre a suspensão condicional do processo, que muitos de vocês devem conhecer como sursi processual. Não é o penal, é o processual, tá? Tem diferença. Então, por que o MP não ofereceu a suspensão condicional do processo aqui? Porque ele fundamentou no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Que lei é essa, Pro? A Lei Maria da Penha. A famosa Lei Maria da Penha. Esse artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele fala o seguinte, ó. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, eu não aplico os benefícios da Lei 9.099/95. Ela não é aplicada aqui, tá? Justamente essa que traz o artigo 89 em seu texto. Então, foi essa a justificativa, tá? Ó, o examinador até aqui explica, ó, que o artigo 41, ó, veda a aplicação dos institutos da Lei 9.099, tendo em vista que aquela lei estabeleceu nova pena para o delito imputado. O que ele está dizendo aqui? Ó, o parágrafo 9º aqui, ele foi acrescentado pela Lei Maria da Penha, estabelecendo nova pena. Então, se ele foi acrescentado pela Lei Maria da Penha, logo, eu não aplico as disposições da Lei 9.099. A gente vai ver aqui na nossa fundamentação que o promotor errou aqui. Não é bem assim, né? Nós estamos diante aqui de uma vítima homem, em que eu não aplico, nesse caso aqui, as disposições da Lei Maria da Penha. Eu posso até, a capitulação pode até ser no 129, parágrafo 9º, mas isso não significa que eu estou aplicando as disposições da Lei Maria da Penha aqui, ok? Então, mais pra frente, nós vamos ver na nossa fundamentação que o promotor errou aqui. Então, sempre que aparecer, gente, uma informação sobre suspensão condicional do processo que o promotor deixou de oferecer, vocês fiquem atentos, porque muito possivelmente, na imensa maioria das vezes, ele vai estar errando, tá? Percebam que no enunciado, e já coloquem isso na cabeça de vocês, tá? No enunciado, o examinador ele vai trazer muitos erros. O juiz e o promotor, eles vão errar muito, tá? Justamente porque eles querem saber se você consegue identificar esses erros. Se na vida real, que eles também erram na vida real, né? Vocês sabem? Se na vida real você vai saber identificar esses erros, não vai, né, ter aí essa fantasia de achar que o juiz e o promotor nunca erram por conta da posição deles. Eles querem mesmo que você tenha essa análise crítica sobre as posturas das autoridades. Então, já façam a prova de vocês com este pensamento, tá bom, gente? Ó, promotor e juiz aqui vão estar errando e sejam críticos no momento de ler o enunciado. Vamos continuar aqui que ainda não acabou. Após citação, houve o quê, gente? Lembra da nossa aula de resposta à acusação? Como que é o nosso mantra lá que eu falei para vocês? Após a citação, resposta à acusação, e o enunciado não foi diferente, ó. Após a citação e a apresentação de resposta à acusação, então, faz dentro da nossa linha processual. Mais uma dica aqui, ó. Quando você tá lendo o enunciado, o que você vai fazer? Falou de qualquer ato processual, você vai ter na sua cabeça a linha processual, aquela linha processual bem bonita que a gente mostrou para você na aula passada, a gente mostrou para você na aula de resposta à acusação. Então, o que nós já tivemos aqui, ó? Nós já tivemos a investigação, ela foi encerrada, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia. Olha só, houve citação, houve apresentação de resposta à acusação. E o que aconteceu nessa resposta à acusação? O Luiz falou o seguinte, ó. O Luiz demonstrou interesse na aplicação do artigo 89 da Lei 9.099, como nós acabamos de falar, versa sobre o sursi processual, você até já grifou esse artigo. Os fatos, eles foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Temos aqui mais uma etapa procedimental, né? Então, vimos que houve a resposta à acusação e a gente sabe que não houve absolvição sumária aqui, porque o processo continuou, já estamos na instrução. Ó, ele falou que os fatos foram confirmados durante a instrução, então já teve a audiência. Igor, ele confirmou a agressão, Igor é a vítima, né? Também, ó, a ajuda, aquele benefíciozinho aqui que a gente vai
mostrar para o juiz que existe, ó. A ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. O réu, o Luiz, nosso cliente, ele permaneceu em silêncio durante seu interrogatório, direito dele. Em seguida, foi acostado ao procedimento o laudo definitivo de lesão corporal da vítima, atestando a existência de lesões de natureza leve, assim como a folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação, com trânsito em julgado em 10 de dezembro de 2019 pela prática de contravenção penal. Aí aqui a gente vai verificar, né, qual é a implicação dessa condenação, né? Isso a gente vai verificar também quando a gente estiver fazendo a nossa peça. Esse é um ponto importante que você também deve ficar atento, ó. Data de novo, grife, ó, faça aqui o quadradinho da data, tá? E esse momento, gente, eu destaco em vermelho agora no enunciado. Por quê? Porque é justamente aqui que a gente identifica a nossa peça. Lembrem que na aula passada, no Memoriais Parte 1, eu trouxe vários exemplos de identificação da peça. E aqui, isso que está destacado em vermelho é a frase que não deixa margem para dúvidas que você está diante de memoriais. Olha aqui o que o examinador fala para você, ó. O Ministério Público apresentou a manifestação cabível, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. Lembra que primeiro o Ministério Público oferece os seus memoriais e depois a defesa oferece os seus. A acusação vem primeiro. Vocês lembram daquele sistema de ação, reação que eu falei para vocês? Então, primeiro há o oferecimento de denúncia, ação. Vem o réu e apresenta a resposta à acusação, reação. Durante a audiência, primeiro eu ouço as testemunhas de acusação, ação. Depois as testemunhas de defesa, reação. E nos memoriais também não é diferente. Primeiro o Ministério Público apresenta os seus memoriais, ação, e depois o réu apresenta os seus memoriais, reação. E olha só, então, voltando aqui ao nosso enunciado, o MP apresentou a manifestação cabível requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do artigo 61, inciso 1º do Código Penal. Aqui nós temos uma agravante, né? Lembra que no exame de ordem o promotor sempre erra, sempre faz besteira e você tá ali para apontar as besteiras? A gente vai ver que essa agravante aqui não era bem assim não era para incidir aqui não, tá? Então, sempre que o MP reconhecer alguma coisa desfavorável ao seu cliente, você verificar isso no enunciado, seja crítico, fala, opa, peraí, MP reconheceu isso aqui, mas tem alguma coisa errada aqui. Em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada. Tá? Primeiro o MP apresentou seus memoriais, agora a defesa foi intimada. E aqui tem uma data, gente. Em 19 de janeiro de 2021, terça-feira. Essa data é importante porque, assim como nessa peça aqui, é muito comum o examinador pedir para que você date a sua peça no último dia do prazo. E para você conseguir fazer essa contagem e datar e saber exatamente qual é o último dia do prazo, você vai ter por base aqui, tomar por base essa data aqui que você foi intimado. Calma, que nós já ensinamos você a contar prazo na nossa aula de memoriais parte 1 e a gente vai contar prazo aqui de novo, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente chega no último dia do prazo. Então, você foi ali intimado para apresentação da medida cabível, gente. Qual que é a medida cabível aqui? Qual que pode ser a medida cabível? Se o último ato processual foi a apresentação dos memoriais pelo Ministério Público, o que pode vir agora? E vejam que se a gente terminar de ler o enunciado, nós terminamos aqui praticamente, né? A gente parou aqui na medida cabível, terminamos de ler o enunciado. Percebam que em nenhum momento o examinador falou que foi proferida a sentença. Então, se não foi proferida a sentença, já houve a instrução probatória, o Ministério Público requereu a condenação, não há dúvidas de que nós estamos diante de memoriais. Pode fazer sem erro, você já identificou a sua peça, não tem como errar, é memoriais, ok? Então, considerando apenas as informações expostas, apresente na condição de advogado de Luiz a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, embargo de declaração, né, gente? Não seria muito fácil. Expondo aqui todas as teses cabíveis de direito material e processual. A peça deve ser datada, ó, no último dia do prazo. Olha a importância da gente saber contar prazo. A gente só vai conseguir datar a nossa peça se a gente souber todas as regrinhas da contagem do prazo processual penal, tá? E você que já assistiu minha aula anterior já sabe. Se você ainda não sabe, fique aqui até o final que você vai aprender agora. Bom,
E aí, a peça tem que ser datada, então, no último dia do prazo para apresentação, devendo segunda a sexta-feira serem considerados dias úteis em todo o país, né? Isso é importante, uma informação importante que o examinador traz aqui para a gente no momento da contagem do prazo processual. Bom, então vamos lá, gente. Lemos o enunciado. O que a gente faz agora? O que eu oriento vocês? Vamos fazer um roteiro, um roteirinho, um esqueleto, como você prefira chamar. Por que é importante eu fazer esse roteiro? Nesse roteiro, vocês vão ver que eu estou identificando quem me contratou, e isso é importante, porque se eu estivesse advogando, por exemplo, pelo Igor, pelo irmão do Luiz, as consequências aqui seriam diferentes. Eu poderia estar numa outra posição, numa posição de acusador, e não nessa posição aqui da defesa. Isso pode acontecer, né? Existem advogados que se habilitam como assistentes de acusação. Então, eu tenho sempre que ficar atento a isso. Eu tenho que colocar também no meu roteiro, além de saber quem me contratou aqui, eu tenho que colocar qual que é o crime e qual que é a pena. Ao invés de eu fazer esse roteiro aqui, antes da gente concluir o roteiro, né? A pergunta que eu recebo. Eu posso fazer um rascunho da peça? Eu posso rascunhar? Eu não recomendo, gente, que vocês façam um rascunho. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo para fazer a peça. Não pouco tempo, a gente tem um tempo suficiente. Não vou assustar vocês, o tempo é suficiente, dá para fazer. É um tempo bom, um tempo que é o tempo necessário para você fazer sua peça. Mas você não pode ficar perdendo tempo fazendo rascunho. Então, ao invés de você fazer um rascunho, eu oriento que vocês façam esse roteiro respondendo essas perguntas que eu coloco aqui na tela. Respondendo essas perguntas, vocês vão ter todo o substrato necessário para que vocês possam redigir a peça, ok? Então, quem te contratou, isso é muito importante, para você não fazer besteira achando que é acusação, ou achando que é defesa, mas é acusação, isso é muito importante. Qual que é o crime e a pena? E aí, a gente viu, né, que ele foi denunciado aqui pelo artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que tem uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Isso, olhando ali o código, a gente consegue perfeitamente ver. Por que eu preciso saber a pena, gente? Porque a pena, quando eu avalio a pena, eu consigo saber se eu tenho direito a alguns benefícios. Por exemplo, a famosa suspensão condicional do processo, né? Suspensão condicional do processo. Quem já grifou várias vezes o artigo 89 da Lei 9.099 vai ver, ó. Olha o que ele fala aqui, ó, gente. O artigo 89, ele fala que a suspensão condicional do processo é aplicável ali nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Então, vejam que eu tenho que bater meu olho no 89, que vocês já grifaram, e dar uma olhadinha aqui no crime, ó. Nesse caso aqui, no crime pelo qual o Luiz foi denunciado, vocês vão verificar que a pena mínima, ela não ultrapassa 1 ano. Então, a princípio, seria cabível a suspensão condicional do processo, tá? Outro ponto importante que eu preciso analisar, e eu faço isso verificando qual é a pena, é saber qual que é o rito, né? Lembrem-se que eu falei para vocês na nossa aula anterior sobre o artigo 394 do Código de Processo Penal, que fala, né? A gente até aprendeu a identificar o rito separando sílabas. E nesse artigo, a gente viu que quando aqui a gente está diante de um crime aqui, por exemplo esse, né? Que é a pena máxima. Aí, para eu saber o rito, eu tenho que partir da pena máxima, tá? Não da mínima. É diferente da suspensão condicional do processo aqui. A pena máxima aqui, como ela é até 3 anos, ó, eu tô diante do rito sumário, tá? É importante eu saber o rito, para eu saber... Tem questões relacionadas aí a testemunhas, a depender da mudança de rito, eu mudo até a competência, se for o sumaríssimo, por exemplo. Então, essa informação é importante, tá? Ação penal é uma informação importantíssima. Eu vou pegar ali o Código Penal e a gente sabe que quando ele não fala nada sobre o tipo de ação penal, ela é pública e incondicionada. Já se eu estou diante da lesão leve, que é o caso aqui, como a gente viu lá do pericial, deu lesão leve, né? Eu tenho que ir lá no artigo 88 da Lei 9.099, que você também tem que grifar esse artigo, ele é super importante, que ele fala que nas lesões leves, a ação penal ela é pública condicionada à representação. Se ela é pública condicionada à representação, a manifestação da vítima, ela é relevante para o prosseguimento do processo e das investigações, tá? Então, vejam a importância de saber a ação penal do crime que a gente está tratando aqui.
né? Inclusive, se essa representação ela não for oferecida no prazo decadencial de 6 meses, a gente tem uma causa extintiva da punibilidade, tá? Então, olha a importância da gente saber a ação penal do crime que a OAB trouxe pra gente. Cabe suspensão condicional do processo, a gente já viu que é muito importante a gente fazer essa análise, tá? E aqui, pela pena, fazendo uma análise a priori aqui da pena, a gente vai ver que é cabível sim, tá? Cabe a ANPP, o que é o ANPP? É o Acordo de Não Persecução Penal, tá lá no 28A que eu trouxe para vocês aqui, olha os requisitos do ANPP. Tem que ter um procedimento investigatório, a gente viu que no caso tem procedimento investigatório, né? Não ser caso de arquivamento não foi porque o próprio promotor entendeu que era caso de denunciar e denunciou o cliente, o nosso cliente. Teve a confissão formal e circunstanciada do advogado, do investigado? A gente viu que sim, né? Ele não nega ali que o fato aconteceu. A infração penal, ela foi cometida sem violência? Aí aqui não, né? A gente viu que não vai caber o ANPP porque houve violência, ele deu um soco ali na cabeça do irmão para conseguir sair do imóvel. Então, aqui a gente já sabe que não é cabível o ANPP. É importante a gente saber se é cabível, porque lembra, tudo que é benéfico para o nosso cliente, a gente tem que ponderar, tá? A gente tem que ficar atento para pedir na nossa peça. Lembrando, gente, que os memoriais, como nós falamos na nossa parte 1 aqui da nossa aula, vai ser a última oportunidade que as partes têm de falar antes do juiz proferir a sentença. Então, vejam que você vai falar nos seus memoriais tudo que você quer que o juiz conste na sentença. Tamanha a importância dessa peça. Qual que é o momento processual que eu tô? E aqui a gente sempre tem que ter na nossa cabeça a nossa linha processual. E quando a gente foi lendo o enunciado, né, a gente viu que houve o oferecimento de denúncia, teve citação, resposta à acusação, a instrução processual se encerrou, o MP requereu a condenação e é justamente esse momento processual que eu estou, ó, do encerramento da instrução processual e o momento em que o MP requer a condenação, apresentando aqui os seus memoriais. Opa, eu acionei a borracha aqui sem querer. Apresentando aqui os seus memoriais. E assim, sabendo o momento processual que eu tô, não tem erro, gente. Se você tem dificuldade de identificar a peça, eu sei que muitos alunos têm, muitos me procuram com essa dificuldade. Lembrem-se que quem sabe, a linha processual, quem tem ela na cabeça, quem tem essa linha processual na cabeça, não erra na identificação da peça. E vocês sabem, né, que a identificação da peça já era, tem que voltar no próximo exame. Então, decorem, entendam, estudem a linha processual, a marcha processual, que você não erra identificação, tá? Fazendo essa pergunta aqui sobre qual momento, você já identifica a sua peça. Vejam como é importante fazer esse roteiro, né? Fazendo esse roteiro, já identifiquei minha peça, já sei quem é meu cliente, já sei qual é o crime, já sei alguns benefícios aplicáveis. Sei também, ó, quem é o juiz competente. Por que eu preciso saber? Para eu endereçar a minha peça. Eu sei até fazer um endereçamento já aqui, ó. E a gente viu, né, que foi o juiz da 5ª Vara Criminal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quais são as teses? Eu já vou colocar aqui as teses para eu não esquecer de nenhuma, tá? Porque se você já começa redigindo a sua peça, pode ser que você fique tão ali empolgado ali com aquela tese principal ali que você está alegando, que você esqueça outras, né? E termine ali, use todo o espaço, deixando de falar sobre teses importantes e de pontuar. Mas quando você faz o roteiro, você bate o olho e fala, não, eu preciso falar isso, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo. Você já até tem uma estimativa de quantas linhas você vai precisar. Eu vou diminuir um pouquinho a letra ali, porque são muitas. Eu tenho mais espaço, então eu posso falar mais um pouquinho, tá? Vejam como é importante fazer o roteiro. Quais são as teses aqui? Nós temos teses preliminares. Lembra que nos memoriais eu posso ter teses preliminares. E a tese aqui, gente, é da ausência da representação. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, ó, que o crime de lesão leve ele é de ação penal pública condicionada à representação? E não houve representação, né? O Igor até falou que não tem interesse em ver o seu irmão processado, pô, é irmão dele. Então, se não houve representação, gente, se ela não foi oferecida no prazo decadencial de 6 meses, isso diante de uma causa extintiva da punibilidade da decadência, eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que colocar isso na minha peça. Esse benefício deve ser reconhecido para o meu cliente. Também tenho que falar aqui, ó, sobre a preliminar do não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Nesse caso aqui, caberia sim a suspensão
condicional do processo, tá? A gente viu que a pena é favorável e durante o momento que a gente estiver discorrendo a peça, a gente vai verificar que era sim cabível. Sobre o mérito, gente, a minha tese principal aqui é o estado de necessidade. Por quê? Eu não agredi o meu irmão à toa. Não foi por um motivo banal. Não foi porque eu simplesmente quis, estava com raiva, fui lá e desferi um soco contra ele. Não, foi para eu me salvar de um perigo que eu não causei. O imóvel estava pegando fogo. Então, para eu me salvar desse perigo, para eu salvar a minha vida, eu fui lá e desferi um soco contra o meu irmão. Então, a tese principal ali é do estado de necessidade. Teses subsidiárias, eu vou pedir pena base no mínimo legal. Lembra, gente? Eu sempre tenho que pensar que de cabeça de juiz e de bumbum de neném eu nunca sei o que vai sair. Então, pode ser que mesmo estando patente ali, evidenciado o estado de necessidade, o juiz resolva não reconhecer e te condene. Se ele for te condenar, se ele for condenar o seu cliente, que seja de uma forma mais amena e mais branda possível. Então, por isso que eu peço pena base no mínimo legal, né? No enunciado não tem nada ali que afaste a aplicação da pena base do mínimo legal. Eu vou pedir o afastamento da agravante da reincidência, ela não é cabível ao caso, a gente vai ver por quê. Vou pedir o reconhecimento da atenuante, porque o réu, na data da sentença, será maior ali de 70 anos. Viram a importância de eu saber a idade do meu cliente? Lembra que a gente grifou lá a idade? Na data da sentença, ali ele já tem mais de 70 anos e por isso eu tenho que reconhecer aí essa atenuante, tá? Também uma outra atenuante aqui, ó, por minorar as consequências aqui do ato. Como lembra que ele buscou, né, atendimento por irmão, aqui a gente está diante também de uma atenuante. Vou pedir a fixação do regime aberto, né? E o sursi penal. Aqui, gente, não é a suspensão condicional do processo, tá? Aqui o sursi penal, ele tá lá no artigo 77 do Código Penal, tá? Aqui eu tô pensando em caso de sentença condenatória. Na suspensão condicional do processo, o processo nem segue, ele fica paralisado, tá? Que já teve processo, eu já estou considerando, né, que vai ter a sentença e se tiver sentença, que seja concedido esse benefício do sursi penal ao meu cliente. Outra questão que eu tenho que colocar para eu não esquecer são os pedidos, né? Então, os pedidos, gente, eles vão corresponder às minhas teses, né? Tudo que eu alegar nas minhas teses, eu vou repetir lá nos pedidos. Então, eu vou querer ali o reconhecimento ali da nulidade pela ausência da representação. Vou pedir a extinção da punibilidade, por quê? Houve que a decadência, né? A representação não foi oferecida no prazo decadencial de 6 meses. Vou pedir ali a remessa dos autos ao MP para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, porque era para ser oferecida. Vou pedir a absolvição do meu cliente aqui no mérito, né, com base numa excludente da ilicitude, que é o estado de necessidade, e vou fazer todos os meus pedidos relacionados às teses subsidiárias, fixação da pena, regime, benefícios penais, ok? E qual que é o verbo? Eu impetro, eu interponho memoriais? Não, gente, eu apresento. É importante eu saber o verbo, porque quando a gente for fazer o preâmbulo, eu tenho que constar o verbo no meu preâmbulo, né? E demonstrando aí a boa técnica, você vai colocar apresentar, tá? Feito esse roteiro, lembrando que vocês devem aqui sempre grifar o artigo 28A, que fala do ANPP, grifar o 89 da Lei 9.099. Aqui eu deixei para vocês uma tabelinha sobre reincidência, quando gera, quando não gera, que vocês vão ver que isso é relevante para elaborar aqui a nossa peça processual e formular a nossa tese, tá? Deixei esse quadrinho aqui para vocês não esquecerem. Porque vocês viram que no enunciado tem uma questão, né? Falando aí que o nosso cliente, ele é reincidente, ó. Se vocês verificarem aqui, o que vem aqui pra gente? Em seguida foi acostado ao procedimento do lado definitivo, né? E foi atestando a existência de lesões, assim como a folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação com trânsito em julgado pela prática de contravenção penal. Então, aqui tá falando que o Luiz, ele já tinha praticado uma contravenção penal e agora ele praticou um novo crime. E aí, ele vai ser reincidente? Se eu pratico uma contravenção penal e depois pratico um crime, eu vou ser reincidente? Vamos jogar lá na nossa tabelinha aqui, ó. Tabelinha aqui para facilitar para vocês. Então, o Luiz praticou aqui uma contravenção penal, tá?
e depois ele praticou um crime, o crime de lesão corporal. E a resposta é não, gente. Ele não vai ser reincidente. E aqui a gente tem um contrassenso do legislador, tá? Porque se o Luiz tivesse praticado uma outra contravenção penal, que é uma infração penal mais branda, não é tão branda quanto um crime, ele sim seria reincidente, tá? Aí sim teria incidência agravante da reincidência, como que é o Ministério Público. Mas nesse caso aqui, gente, como ele praticou um crime, ou seja, uma infração penal mais grave, ele não é reincidente. Olha só, isso é um paradoxo, né? Então, se você cometeu uma contravenção penal, é mais vantajoso você cometer um crime, que é mais grave, a cometer uma contravenção penal que é menos grave. Porque se você cometer uma contravenção penal, você vai ser reincidente. Já se você cometer um crime, não, você não vai ser reincidente. Olha só, parece um absurdo, né? Mas é uma opção legislativa, é como consta na lei, então é isso que a gente vai considerar. Então, praticou contravenção penal e depois um crime, você não é reincidente, ok? Você só vai ser reincidente aqui, ó, se você praticou aqui, né, um crime e depois praticou outro crime. Ou se você praticou aqui uma contravenção penal e depois praticou uma outra contravenção penal, ok? Então, essa tabelinha aqui é para facilitar você aí que tem dificuldade de entender a questão da reincidência. Fique tranquilo que com essa tabela você vai espancar qualquer dúvida quanto a isso, ok? Tá aí para vocês. Bom, vamos colocar a mão na massa agora. Eu prometi para vocês que nós íamos redigir juntos a peça e esse é o momento agora que a gente começa a fazer nossa peça. E a gente começa pelo endereçamento. Para quem que eu vou encaminhar os meus memoriais? E a gente já sabe que é para o excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, você já colocou no seu roteiro, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fazendo isso, você já conseguiu, ó, 0,10 pontinhos aí, 0,10 pontinhos, chegando mais próximo da sua aprovação. Depois que você fizer isso, você vai colocar ali processo número. Posso colocar meu número da sorte pro? Não, não pode. Você vai colocar processo número 3 pontinhos, não inventa número para você não identificar a sua peça, tá? Como que eu faço o preâmbulo? Como que eu redijo o preâmbulo? Preâmbulo é importante porque é onde eu identifico a peça e indico o fundamento legal. Vou colocar ali o nome do meu cliente, Luiz, qualificado nos autos do processo. Eu não preciso qualificar o meu cliente? Não, não precisa. Lembra da nossa linha processual, gente? Nós já estamos nos memoriais, o réu já foi qualificado várias vezes aqui no processo, ele já foi qualificado na denúncia, tá? Todo mundo já conhece aqui o Luiz, já sabe toda a qualificação dele. Em memoriais não tem essa necessidade de qualificar o seu cliente. Então, já está qualificado nos autos do processo por seu advogado, você aí que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência. Além, gente, agora, fazer uma observação aqui para vocês. Recentemente, a gente sempre colocou respeitosamente, né? Mas recentemente, o examinador está querendo que você coloque, ó, tempestivamente. Tempestivamente. Você até pode colocar, né? Vem respeitosamente, tempestivamente, fica até meio repetitivo, né? Fica feio, né? Pode pôr vem com o devido respeito, tempestivamente, mas coloquem aqui essa palavra aqui, tempestivamente. Porque o examinador, ele quer que você demonstre que você está apresentando a sua peça no prazo legal, tá? No prazo legal de 5 dias. Eu sei que esse termo tempestivo, ele é relativo a recursos, né? A gente não aplica, né, a tempestividade nos memoriais, porque a gente sabe que se eles não forem apresentados no prazo, é uma peça obrigatória sem a qual o processo não pode seguir, não pode haver sentença, né? Então, a gente nem falaria aqui da tempestividade. Mas é uma opção do examinador da FGV, então vamos colocar para espancar qualquer dúvida, tá? Então, sempre recomendo aqui, podemos usar respeitosamente, mas mais interessante você substituir pelo tempestivamente, tá? Então, você vem à presença de Vossa Excelência, né, do juiz ali da 5ª Vara Criminal, apresentar as suas alegações finais na forma de memoriais. A FGV aceita tanto que você coloque aqui, né, alegações finais por memoriais, alegações finais na forma de memoriais, como você mencionar só memoriais, não tem problema. Lembra? A gente viu isso na nossa aula anterior. E aqui você põe o fundamento para você pontuar, né?
com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Só colocando esse fundamento aqui, gente, você já tem 0,10 pontos. Aqui o examinador colocou 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único do CPP. Qual que é a diferença entre um e outro? Assista a nossa aula de memoriais, a parte 1, que você vai saber e não vai errar mais, ok? Bom, já fizemos o endereçamento, fizemos o preâmbulo. Próximo passo agora é fazer os fatos. É sempre bom lembrar que esse é um ponto da sua peça que não vai pontuar, mas é importante você fazer porque faz parte ali, é integrante da estrutura da peça. Eu tenho dificuldade em sintetizar os fatos, eu posso copiar o que está no enunciado? Não, gente, não faça isso porque o enunciado é gigantesco, você vai perder ali várias linhas só escrevendo ali o que está no enunciado e para nada, né? Porque não vai pontuar. Então, para você que tem dificuldade de síntese, eu sei que isso é difícil de sintetizar a ideia, vou colocar aqui um modelo de como você pode fazer e uma técnica aqui. Como que você pode começar? Você pode falar assim, ó, que o acusado ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, ou seja, você já começa falando pelo que o seu cliente foi denunciado, tá? E em seguida você faz uma breve síntese da acusação, ó. Narra a peça acusatória que Luiz agrediu seu irmão para conseguir escapar de um incêndio, ponto. No segundo parágrafo, você já vai falar alguma coisa ali da prova que seja favorável ao seu cliente, né? Que já seja a sua tese principal, ó. Durante a instrução probatória, Igor, que é a vítima, confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão, né? A gente já tem a atenuante, o desinteresse em responsabilizá-lo, a gente viu que precisa da representação, ao passo que Luiz, o nosso cliente, permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório. E aí, gente, para encerrar, vejam que são 3 parágrafos curtos, né? A gente não precisa se alongar mais. Você coloca ali só o momento processual que a gente tá, né? Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, em seus memoriais, requereu a condenação do réu, ponto. É isso, você fez o dos fatos, tá? Agora, a gente vai para o direito. No do direito, o que eu recomendo? Atualmente, o examinador quer que você fale sobre a tempestividade. Quer que você deixe bem claro que você sabe qual que é o prazo ali que você está oferecendo a sua peça, tá? E aí você vai colocar aqui que os presentes memoriais estão sendo apresentados no prazo legal de 5 dias, conforme preconiza o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, tá? Então, deixa ali bem claro no do direito. Do direito, o que mais que a gente vai falar? A gente vai começar pelas nossas teses preliminares. Lembra da estrutura dos memoriais que eu passei para vocês na aula 1? Na parte 1 da nossa aula? Eu falei que a gente começa falando sobre as teses preliminares, depois a gente fala sobre as teses de mérito. E aqui a gente tinha uma preliminar da extinção da punibilidade. Lembra, causas extintivas da punibilidade são alegadas em preliminar aqui nos memoriais, diferentemente da resposta à acusação, que é a tese de mérito. Então, aqui a gente vai falar sobre a preliminar da extinção da punibilidade em razão da ausência de representação e consequente decadência. Como que a gente começa falando isso, gente? Sempre mencionem os fundamentos legais, preencham aqui, recheiem bastante a sua peça com os artigos correspondentes, porque eles saem no gabarito, você precisa deles para você pontuar. Olha só, você vai colocar assim, de acordo então com o artigo 88 da Lei 9.099, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas. Então vejam que aqui eu mencionei o artigo e coloquei o que ele fala, você pode fazer isso na sua peça também. Aí já coloquei aqui, fui no segundo parágrafo, eu já vou falar sobre o que diz a lei e o que aconteceu no caso, ó. Saliente-se que apesar de o réu ter sido denunciado pela forma qualificada prevista no artigo 9º, no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, o qual foi incluída pela Lei 11.340 de 2006, não incide no caso o artigo 41 da mencionada lei, que veda a aplicação das disposições da 9.099, já que o ofendido é pessoa do sexo masculino, e as disposições dessa lei somente se aplicam à vítima mulher. Diante disso, considerando que no caso em tela, o laudo definitivo de lesão corporal da vítima atestou a existência de lesões de natureza leve em Igor, estamos diante de crime que se processa mediante representação.
Desse modo, né? Então, vejam que aqui eu apontei aqui a falha, mostrei por que o MP estava errado aqui em oferecer a denúncia, né? Expliquei e coloquei a consequência, ó. Desse modo, tendo em vista que a vítima não ofereceu representação no prazo decadencial de 6 meses, né? Deixem claro ali a sua ideia, né? Conforme preceituam os artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, já que se passou mais de um ano desde o conhecimento da autoria e demonstrou não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente em razão do decurso do prazo para o oferecimento da representação, nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Percebam que eu recheei aqui de artigos e eu coloquei. Você vai mesclar, né, o que fala a lei com os fatos. Fazendo essa mescla, você vai ver que é possível você colocar a ideia no papel, tá? E olha só como eu pontuei aqui, ó. Só de falar sobre a preliminar de extinção da punibilidade, tá? Da ausência de representação e do reconhecimento da decadência, e de mencionar aqui o 107, inciso 4º, a gente já vai falar do 564, tá? E de explicar aqui que o crime de lesão leve é de ação pública condicionada à representação, nos termos do artigo 88, aqui que a gente já citou, da 9.099. E deixei claro aqui que a vítima não demonstrou interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Só aqui, gente, eu poderia ter conseguido, ó, 0,45 mais 0,45, ó, 0,90 pontos aí, chegando mais próximo da minha aprovação. Depois, vocês viram que também foi alegada aqui a preliminar, né, de nulidade do processo em razão ali do não oferecimento da suspensão condicional. Opa, peraí. Da suspensão, peraí, antes da gente ir na preliminar de suspensão condicional do processo, vocês viram que no enunciado ele falou que tanto pontuaria preliminar de extinção da punibilidade quanto de nulidade em razão da ausência de representação. O que eu fiz para vocês e o que eu recomendo que vocês façam na prova? Sempre que você verificar ali que você está diante de uma tese de extinção da punibilidade, mas que também pode ser uma tese de nulidade, alegue as duas. Porque poderia ser aqui que o examinador só falasse da extinção da punibilidade. E se você falou nulidade, apesar de estar correto, mas não constar no gabarito, você perdeu ponto. Tá? Entenderam? Ou se, por exemplo, ele queria que você trouxesse ali uma nulidade, você falou extinção da punibilidade, embora fosse essa a consequência, se não constar no gabarito, quem estiver corrigindo ali vai fazer o cara crachar, você vai perder ponto. Então, verificou que estão presentes essas duas consequências, você vai colocar as duas na sua peça, sempre separando, deixando muito claro ali para o examinador o que você está querendo mostrar para ele, tá? Então, eu fiz aqui o exemplo alegando a extinção da punibilidade, e em seguida falando, agora sim, da preliminar em razão da ausência de representação. Como você falaria? Ó, conforme mencionado, o delito de lesão leve se processa mediante representação, nos termos, sempre colocando artigo, né, gente? Nos termos do artigo 88 da Lei 9.099. Contudo, apesar de Igor não ter oferecido a representação e ter deixado claro não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente, o Ministério Público denunciou pela prática do crime previsto no 129, parágrafo 9º do Código Penal. Assim, diante da ausência de representação, que constitui formalidade essencial, conforme dispõe os artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, deve ser reconhecida a nulidade de todo o processo, nos termos do 564-3A ou 564, inciso 4º, ambos do Código de Processo Penal, e vejam que ambos aqui constaram do gabarito. Então, recheiem aí sua peça de artigo, tá? Então, vejam que alegar também a nulidade iria ensejar para vocês esses pontinhos aqui. Então, percebam que você pontuaria alegando tanto uma quanto a outra, tá? Outra preliminar aqui que a gente verificou é a nulidade em razão do não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Fazendo o roteiro, a gente viu que era sim cabível esse benefício e foi negado esse benefício ao seu cliente. Como que você vai pedir isso para o juiz? Você vai falar assim, ó, no caso em questão, ó, esse é um recurso linguístico interessante, né? Quando você vai falar de dados ali do caso denunciado, você coloca no caso em tela, no caso em questão, no caso, em caso, tá? Você vai colocar no caso em questão, o Ministério Público não ofereceu a proposta de suspensão condicional do processo ao réu, argumentando que o artigo 41 da Lei Maria da Penha
veda a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95. Contudo, como já mencionado, a gente já falou sobre isso, é certo que o crime imputado não envolve situação de violência doméstica familiar contra a mulher, na medida em que os fatos foram praticados contra a vítima do sexo masculino, não sendo aplicáveis os dispositivos, vedações e procedimentos trazidos pela Lei 11.340 de 2006, os quais incidem somente quando se tratar aqui de vítima mulher. Portanto, no caso em tela, ao contrário do entendimento do parquê, o parquê é o Ministério Público, não há qualquer vedação para aplicação da Lei 9.099, inclusive do benefício da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 do mencionado diploma legal. Além disso, a condenação anterior por contravenção penal também não impede a concessão do sursi processual, né? Lembra, ele negou aqui porque havia uma condenação anterior por contravenção penal. Já que o supracitado artigo veda o benefício apenas não veda condenação anterior por crime. Diante do exposto, deve ser reconhecida a nulidade do processo. Então, não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, a gente está diante de uma nulidade. Lembra? Falamos isso na nossa aula anterior. Essa nulidade é o quê? Decorrente do não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, tá? Então, vejam que aqui, ó, só de você falar sobre essa nulidade do não oferecimento do sursi processual, você tinha 0,30. Explicando isso, ó, que o crime não foi praticado no contexto da violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou que o 41 não se aplica, né, pelo fato de a vítima ser homem, você já garantia aqui mais 0,20, somando aqui 0,50 na sua prova. Mérito, vamos falar da tese de mérito. Tese de mérito é aquela que enseja absolvição. E aqui a gente vai discorrer um pouquinho mais, vai falar um pouquinho mais, porque olha só, ela é a que mais pontua, né? A gente vai ver aqui, olha aqui a nossa pontuação, 0,70, 0,30. Então, a gente tem que discorrer aqui bastante. Vou abrir ali um tópico 3, ponto mérito. Vou colocar aqui no mérito, não há dúvidas que os fatos em questão foram praticados em situação de estado de necessidade. Lembra, a gente já verificou essa excludente da ilicitude, devendo ser reconhecida a causa excludente da ilicitude prevista nos artigos 23.1 e 24, ambos do Código Penal, sempre mencionando artigos, tá? E aí, gente, quando você traz a situação, você também pode, como artifício aqui, colocar o que diz o artigo, ó. De acordo com o artigo 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aí você vai trazer para a situação aqui do caso. No caso, Luiz, ele praticou a agressão para se salvar de perigo atual. Ó. Você está mostrando que os requisitos do artigo que você acabou de citar estão presentes. Ó. Para se salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem de outro modo poderia evitar. Olha esse recurso linguístico interessante. Aí você traz elementos aqui do enunciado. Já que o imóvel onde estaria Luiz e Igor estava pegando fogo, em razão da conduta descuidada de terceiro. Vejam que não foi algo que você causou, né? Indubitável que na situação havia perigo atual, já que o fogo estava se aproximando de Luiz, que não conseguia deixar a residência em razão de ter diversas pessoas na sua frente e de sua dificuldade de locomoção. Assim, o réu apenas violou a integridade física de seu irmão para que pudesse resguardar a sua própria integridade física de perigo atual, não sendo razoável, olha aqui de novo, ó, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, não sendo razoável exigir o sacrifício na ocasião. Ressalte que o perigo não foi provocado por vontade própria de Luiz, mas sim por descuido de seu filho. E aqui de novo, que não provocou por sua vontade. Ademais, Luiz usou os meios disponíveis, uma vez que não poderia de outra forma deixar o imóvel e se proteger, notadamente porque o fogo estava se aproximando. Então, não era razoável ali exigir que ele se sacrificasse e ele usou dos meios disponíveis. E aí, quando eu trago essa ideia, gente, é sempre legal você fechar com um portanto, dessa forma,
desse modo, porque é aqui são palavras, né, que elas expressam o fechamento da sua peça, a conclusão que você tira ali daquilo que você expôs. Então, você vai colocar assim, portanto, estão preenchidos todos os requisitos para a configuração do estado de necessidade, previsto, né, que está previsto, mas é previsto. Ah, tá, é previsto sim, gente, porque você está concordando com requisitos, desculpa. Previstos no artigo 24 do Código Penal, o que afasta a ilicitude da conduta de Luiz, como dispõe o 23, inciso 1º do Código Penal, razão pela qual o acusado deve ser absolvido com fulcro no 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Gente, mais uma vez, né, recheando aqui de artigos, só de falar aqui da tese do estado de necessidade, que isso é uma causa excludente de ilicitude, e mencionar os artigos do Código Penal correspondentes, a gente já tem 0,70. Quando a gente fala aqui que o nosso cliente ele agiu para se salvar ali de perigo atual, né? Agiu diante de perigo atual para sua integridade física e que ele utilizou os meios disponíveis, não sendo razoável a exigência do sacrifício, exatamente como está no tipo penal, eu já tenho ali 0,30, tá? Então, quando vocês descobrirem a tese, vi aqui que é estado de necessidade, é uma excludente de ilicitude. Vocês devem ir até o artigo. Vocês têm que ler esse artigo, né, lembra, eu falei para vocês, quando a gente falou na nossa aula 1, nas nossas teses de mérito, eu trouxe lá todas as possíveis e falei para vocês grifarem. Então, assim, tá diante do estado de necessidade, leiam o artigo. E aí você vai mencionar esse artigo na sua peça, demonstrando que tudo que está escrito nele se aplica ao caso. Tá? E olha só de mencionar essas questões aqui aplicáveis ao caso, você já garantiria já 0,70 pontos mais 0,30, tá? É bastante ponto aqui na sua tese de mérito. Usando esse artifício aí de correlacionar o que fala a lei com a situação que está no enunciado. Bom, falamos aqui da nossa tese de mérito, a principal, eu quero a absolvição pela excludente da ilicitude. Mas lembrando que pode ser que o juiz não reconheça essa tese, ele entenda que não estava presente ali nenhum dos requisitos, não estavam presentes os requisitos ali para a configuração do estado de necessidade, pode ser que ele condene seu cliente, você tem que já nos seus memoriais antever essa situação. Lembrem-se que os memoriais são a última oportunidade que você tem para falar ali antes do juiz proferir sentença, né? Você não sabe ainda como ele vai julgar. Então, pode ser que ele condene seu cliente, apesar de você ter feito ali uma peça perfeita, maravilhosa, como a gente acabou de ver. Se isso acontecer, né, você já antevendo isso, você vai falar, gente, se caso o juiz condene meu cliente, eu vou pedir ali alguns benefícios. Então, essas são as teses subsidiárias. Aí você vai abrir um tópico ali no do direito e vai colocar teses subsidiárias. Vai falando o seguinte, juiz, na remota hipótese ali de Vossa Excelência rejeitar as teses formuladas acima, nossas teses de mérito, requer aqui, em caso de condenação, o acolhimento das seguintes questões subsidiárias. Primeiro, a gente vai falar sobre a dosimetria da pena. Dosimetria da pena, a gente vai lembrar do critério trifásico. Começamos ali pela primeira fase, que a gente lembra do artigo 59 do Código Penal, que você já grifou aí para mim. Então, na primeira fase do processo dosimétrico, que são 3 fases, a pena ela tem que ser fixada no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais são favoráveis a Luiz nos termos do artigo 59 do Código Penal. Só por mencionar isso, você já tem 0,10 pontos. Aí a gente vai para a segunda fase, né? Segunda fase a gente vai falar de circunstâncias atenuantes e agravantes. E aqui a gente vai pedir o afastamento da agravante da reincidência, né? Lembra que o MP falou que deveria constar essa agravante? A gente vai falar não, negativo. Essa agravante aqui prevista no artigo 61 do Código Penal, ela tem que ser afastada, por quê? De acordo com o artigo 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando a gente comete o quê? Novo crime, depois de transitar em julgada a sentença no país ou no estrangeiro, que o tenha condenado por crime anterior. E a gente viu que a infração penal praticada anteriormente pelo Luiz não era um crime, né, gente? Era o quê? Era uma contravenção penal. E a lei não fala que contravenção penal anterior, ela fala crime anterior. E se a gente joga lá na nossa tabelinha, contravenção penal mais crime não gera a reincidência, tá? Aí a gente vai falar também, ó, que no caso em questão, consta da folha antecedentes criminais aqui de Luiz apenas condenação pela prática de contravenção penal, sendo réu tecnicamente primário, vez que ostenta condenação anterior pela prática de crime, de modo que não incide aqui
a mencionada agravante, tá? Então, você vai pedir ali o afastamento da agravante da reincidência ou afastamento da agravante ali do artigo 61 do Código Penal, já pontuava ali 0,20, tendo em vista que a condenação anterior se refere ali a contravenção, né? Ou tendo em vista que ele não ostenta condenação anterior definitiva pela prática de crime, né? Aqui eu coloquei vez que ostenta, na verdade é aquele vez que ele não ostenta, né? Vez que ele não ostenta condenação anterior pela prática de crime aqui, de modo que não incide agravante, faltou aqui a palavrinha não, acrescentem aí, tá bom? E assim você já tem 0,30 pontos. Ainda sobre a dosimetria, estamos ainda aqui na segunda fase, falando sobre agravantes. Agora vamos falar sobre as atenuantes aplicáveis. Falando o seguinte, ainda na segunda fase da dosimetria, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, tendo em vista que o réu, nascido em 24 de abril de 1948, era maior de 70 anos na data ali da sentença, né? Na verdade, a gente pode até colocar, né? Será maior, né? Porque a sentença ainda não foi proferida. Então, quando ela for proferida, ele vai ser maior de 70 anos ali na data da sentença e por isso incide essa agravante aqui prevista no artigo 65, inciso 1º, e só de mencionar isso com os artigos correspondentes, você já tem 0,30 pontos, tá? Ainda na segunda fase de dosimetria da pena, a gente tem mais uma atenuante aqui, né? Que está prevista no 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, né? E eu vou falar que tem que ser reconhecida essa atenuante, por quê? Porque Luiz procurou, por sua espontânea vontade e com eficiência, reduzir as consequências de seus atos, levando o Igor ali para o hospital e pagando por seu tratamento. Então, aí a gente já tem 0,30 pontinhos só de mencionar essa atenuante na nossa tese subsidiária, tá? Falamos, então, sobre a dosimetria da pena, que tem que constar nas nossas teses subsidiárias. Agora a gente vai para a fixação do regime de cumprimento de pena, ó. Como que eu vou colocar isso? Considerando que o crime imputado é punido apenas com detenção e não reclusão, no patamar aqui de 3 meses a 3 anos, olha mais uma vez a importância de eu saber a pena, né? Sabendo a pena, eu consigo ali vislumbrar qual será a fixação do regime na sentença para eu pedir aqui nos meus memoriais, tá? Portanto, abaixo de 4 anos, bem como que o réu é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis, em caso de condenação, deve ser fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, né? Lembrem-se que eu sempre tenho que buscar o regime mais favorável ao meu cliente e, buscando isso, eu já tenho 0,30 pontos. Outro benefício que eu vou falar, aqui, gente, não confundam com a suspensão condicional do processo, tá? Aqui eu tô falando da suspensão condicional da pena, que seria cabível aqui ao nosso cliente, ó. Diante da primariedade técnica de Luiz e considerando que será aplicada pena inferior a 2 anos, né? Já estou vislumbrando uma possível pena. Lembra que a pena mínima ali do crime são 3 meses? Então, possivelmente, gente, a pena dele vai ficar ali muito próximo, né, do mínimo legal, considerando ali as circunstâncias favoráveis, as atenuantes que nós vamos aplicar. A gente pode inferir aqui que ela vai ser inferior a 2 anos, então, por isso, ele faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, e só de lembrar desse benefício, você já tem mais 0,30 aí para conta. Pedidos, gente. Agora que nós falamos sobre as nossas teses de mérito, teses subsidiárias, vamos encerrar aqui com os pedidos, tá? Nos pedidos, nós vamos reproduzir o que nós falamos já nas nossas teses, tanto as preliminares, como as de mérito, como as subsidiárias. A gente vai colocar aqui de uma forma resumida, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, você vai colocar: ante o exposto, requer o quanto segue. Preliminarmente, eu quero o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em razão do decurso do prazo decadencial para o oferecimento da representação, nos termos do 107, inciso 4 do Código Penal. Aí eu falo da nulidade aqui também, ó. Ainda em preliminar, eu quero o reconhecimento da nulidade de todo o processo em razão da ausência da representação, nos termos do 564, inciso 3, a linha A, ou 564, inciso 4, ambos do Código de Processo Penal. Também em preliminar, eu quero o reconhecimento da nulidade do processo pela ausência, né, do oferecimento da proposta do benefício da suspensão condicional do processo, que está previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099/95. Falando sobre as minhas preliminares, eu tenho ali 0,10 pontos nos pedidos.
No mérito, vou fazer meu pedido sobre o mérito. O mérito é mais importante, né, gente? É o recheio da peça, então, olha só, ele pontua mais, 0,30. Lembra que a minha absorção aqui nos memoriais eu peço com base no 386 e não no 397. Como que eu vou colocar aqui? Eu quero a absorção do réu com fulcro no 386, inciso 6º, do CPP, diante de causa excludente da ilicitude do estado de necessidade previstas nos artigos 23, inciso 1º e 24, ambos do Código Penal, e aqui já tenho 0,30. Depois eu abro um tópico sobre os meus pedidos subsidiários, tá? Subsidiariamente, então, caso Vossa Excelência entenda pela procedência da ação penal, requer a aplicação da pena base no mínimo legal, tendo em vista que todas as circunstâncias do 59 são favoráveis ao réu. Eu quero o afastamento da agravante da reincidência prevista no artigo 61 do Código Penal. Eu também quero o reconhecimento da agravante ali prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, tendo em vista que o réu era maior de 70 anos na data da sentença. Também quero aqui o reconhecimento da atenuante prevista no 65, inciso 3b do Código Penal, tendo em vista que o Luiz procurou reduzir as consequências de seus atos para o hospital e pagando ali por seu tratamento. Só cuidado aqui, gente, se você quer o afastamento da agravante da reincidência, ela está no 61, inciso 1º aqui do Código Penal, né? Como fala até o enunciado. Então, você vai colocar ali direitinho as disposições, tá? Aí, como tese subsidiária, fixação ali do regime aberto, sempre mencionando o artigo correspondente, tá? Então, só de falar de pena base, afastamento de agravante e de atenuantes, você conseguiu 0,10. Fixação do regime aberto e concessão aqui da suspensão condicional da pena nos termos do 77, você tem mais 0,10. Aqui, gente, não saiu no gabarito, mas você também pode colocar, tá? Você pode pedir aqui o direito do seu cliente de recorrer em liberdade nos termos do 387, parágrafo 1º do CPP, tá? Embora não conste no gabarito, você pode mencionar. E agora chegamos ao encerramento aqui da nossa peça. Como que a gente vai encerrar? Com o clássico, termos em que pede deferimento. Você vai escrever a palavra local, você não vai colocar onde você está, não vai colocar a cidade da qual você está fazendo a prova, nem a faculdade que você está fazendo, então você vai identificar a peça. Então, você vai escrever a palavra ali local. Com relação à data, vocês vão ver aqui que eu coloquei 25 de janeiro de 2021 e eu vou explicar por quê daqui a pouquinho, quando a gente fizer a contagem do prazo. Aí você vai colocar advogado 3 pontinhos, novamente não coloque o seu nome para não identificar a peça, e vai colocar ali OAB número 3 pontinhos, mais uma vez reforçando, não coloque número para você não identificar a sua peça. Só de fazer esse fechamento aqui, local, data, advogado e OAB, você já tem 0,10, tá? Sabendo contar o prazo processual, você tem mais 0,10. Como eu cheguei aqui no 25 de janeiro de 2021? Lembra que quando a gente estava lendo o enunciado, o examinador pediu para a gente datar a peça no último dia do prazo? Olha aqui como que eu vou descobrir esse último dia, ó. Vamos fazer a contagem do prazo processual? Você não vai ter um calendário ali para te ajudar. Então, você vai fazer o seu calendáriozinho próprio ali caseiro, né? Assim como tá aqui na tela, você vai fazer essa tabelinha, né? Com os dias da semana, tá? Bonitinho. E vocês vão ver que na peça tá falando assim, ó. Que você foi intimada na terça-feira, dia 19 de janeiro, tá? Esse dia conta, eu começo a contar a partir desse dia, do dia da intimação? Não, gente, intimação é o dia do SUS, né, gente? Tem um prazo aqui para fazer. Esse dia eu não conto, excluo esse dia aqui da intimação, tá? Começa a contar do próximo dia útil subsequente. Quarta-feira é dia útil? Sim, gente. Segunda a sexta, para você que está em dúvida, ó, segunda a sexta é dia útil, tá? Agora sábado. Opa, peraí que eu acionei a borracha em vez de acionar a caneta. Agora sábado, domingo, feriado, aí não é dia útil, tá? Quarta-feira é dia útil, não tem... Por isso que ele até informa no anunciado, né? Considerando que de segunda a sexta, os dias são úteis, ou seja, para que você não tenha dúvidas aqui de que tem um feriado no meio, tá? Então, vamos lá. Comecei a contar de quarta aqui, a gente já sabe que o meu prazo para os memoriais é de 5 dias, né? Quarta. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias. O problema aqui é que meu prazo encerrou num domingo, tá? Se encerrou num domingo, esse é o meu último dia do prazo? Não, gente. Lembra que o prazo, ele tem que se encerrar num dia útil,
tá? Então, o que eu faço? Eu pulo aqui para o próximo dia útil subsequente, que é o dia 25 de janeiro. Então, foi por isso aqui, ó, que eu datei a peça no dia 25 de janeiro de 2021. Porque, muito embora o prazo de 5 dias tenha finalizado aqui no domingo, como o domingo não é dia útil, eu pulo aqui, o último dia do meu prazo vai ser o próximo dia útil subsequente, que é o dia 25 de janeiro, ok? E assim eu faço corretamente a contagem do prazo processual. Beleza, gente? Aqui, agora que nós aprendemos a contar o prazo, datar nossa peça, trouxe aqui para vocês todinho o gabarito dessa peça para vocês verem como que foi feita a pontuação e ficarem atentos aqui e já terem na mente de vocês como cada ponto aqui que a gente aprende na aula é importante para que você chegue mais próximo da sua aprovação, tá? Então, quando a gente está aprendendo endereçamento, não é uma mera firula, né? Olha aqui, eu ganhei 0,10, tá? E de grão em grão a galinha enche o papo, tá? Gente, agora que nós terminamos, agora que você já sabe redigir a sua peça, os seus estudos não acabaram, tá? Não basta assistir a aula, você tem que praticar. Para você conseguir a sua aprovação, você vai ter que fazer muitas peças, vai ter que redigir, vai ter que treinar na sua casa, não basta só assistir a aula, tá? Pensando nisso, vou deixar aqui para vocês uma lição de casa. Tem aqui, ó, um enunciado sobre o exame que caiu também. Foi cobrado, né, pela FGV, caiu já, o AB já cobrou essa peça memoriais. Você vai fazer e você vai me mandar. As 5 primeiras pessoas que me mandarem essa peça feita, terá a sua peça corrigida gratuitamente pela nossa equipe, inclusive por mim. Eu vou corrigir a sua peça, vou apontar ali o que você deveria ter escrito, o que faltou, o que não faltou. Então, para ajudar você a treinar, para você fixar tudo que a gente aprendeu aqui, eu aguardo ali a sua lição de casa. Onde eu vou disponibilizar a lição de casa, gente? Nas minhas redes sociais, que eu estou deixando aqui na tela para você novamente, tá? Então, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou estar disponibilizando todo esse material de aula, tá? Aqui hoje, mais essa lição de casa para você fazer e mandar para mim. Vai ser um prazer corrigir sua peça e ver que você aprendeu tudinho aqui que nós ensinamos nessa aula. Bons estudos para você e até o nosso próximo encontro.